Oi pessoal, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez e dessa vez a parte 3 da nossa aula de classificação dos seres vivos, da taxonomia. E hoje a gente vai estar falando algo muito interessante que é sobre os reinos. Na aula anterior a gente falou sobre os níveis taxonômicos, o reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Né? Então é só você ficar falando isso várias vezes. Chega para sua mãe e fala: mãe, eu quero um reficofage, vou tomar um suco de reficofage, vou dar uma volta no meu reficofage. Fala várias vezes, você não vai esquecer mais essa sequência importante aí. E hoje a gente vai estar falando então dos reinos. E nós sabemos que hoje nós temos os principais 5 reinos, né? Por que se os principais, né? Porque existem alguns outros reinos que são de algumas outras classificações que foram feitas. A gente não costuma vê-los muito, né, dentro dos livros do ensino médio e nem nas provas que têm caído por aí, né? Como por exemplo o reino cromista, que ele entra ali algumas algas pardas, algas meio marrom. Então como que funciona essa classificação dos reinos? É assim. No começo, isso há uns bons 1000 anos atrás, ou mais, as primeiras classificações que você viu na primeira parte da nossa aula, se você não assistiu, volta lá, parte 1 para poder assistir. Nós tínhamos ali as primeiras classificações por Aristóteles e Agostinho, né, que classificaram os animais. Então você percebe que as classificações eram dos animais ou Teofrasto, no caso, dos vegetais. Então eram duas classificações. Tudo aquilo que se movimentava era animal. Tudo aquilo que ficava paradinho, plantado, era planta, era vegetal. Né? Hoje a gente sabe que mudou isso. Por quê? Conforme foi avançando, principalmente com a invenção do microscópio ali por volta do ano de 1590, foi melhorando as pesquisas, o estudo das coisas. Então uma das primeiras coisas que descobriram foi esse segundo mundo, que é o mundo microscópio, né, ou microscópico, né? Então diminuiu as coisas e eles começaram a ver que esses indivíduos não tinham característica de animal nem de vegetal. Então houve a necessidade de criar um outro reino e criaram ali dentro do grupo do reino Monera. Então acreditavam que tudo era bactéria. Com o passar do tempo, viram que algumas bactérias eram muito diferentes, não poderiam encaixar naquele grupo. Eles tinham características muito distintas, então você não conseguiria fazer nenhuma classificação com eles. E aí foi criado então o reino protista. Então nós tínhamos agora 4 reinos: animal, vegetal, monera e protista. E chegando, aumentando a pesquisa e os estudos, viram que um determinado ser vivo que ficava ali plantado, ele parecia que não tinha células semelhantes ou estruturas celulares semelhantes para a realização, por exemplo, da fotossíntese. Portanto, criaram ali um outro reino de seres que se alimentam de matéria orgânica que está em decomposição. Ou seja, criaram então o reino dos fungos. Então esses são os 5 principais reinos. Bom, quais são as características quando você, por exemplo, pesquisador, vai e descobre um novo ser vivo? Quais são as características para você poder colocar ele dentro de um determinado reino? Tá? Primeiro aqui é o reino Animalia, ou reino animal, ou reino Metazoa, reino dos metazoários. Então você pode ver metazoários em algumas provas, ao invés de colocar reino animal. Então está dizendo ali que todos esses seres vivos são pluricelulares. Tem várias células, então são indivíduos que não vai ter uma célula só, são várias células para formar esses indivíduos. Eles são eucariontes. O que é eucarionte? Você já aprendeu na citologia. Ele tem uma carioteca, ele tem uma membrana nuclear para separar o material genético do citoplasma. Eles são heterótrofos. O que é heterótrofo? O indivíduo, para ele produzir a sua energia, os seus carboidratos, ele precisa adquirir de um outro ser através da alimentação. E aí você tem tanto invertebrados quanto vertebrados dentro desse grupo. O próximo reino aqui é o reino das plantas, ou reino plantae, ou reino da metáfita, tá? Metáfita, então, reino das plantas. Dentro desse grupo, eles também são pluricelulares, eles também são eucariontes, só que eles são autótrofos ou autotróficos fotossintetizantes. Por que isso? Porque eles têm cloroplasto e esse cloroplasto realiza a fotossíntese.
Tá, mas ainda não entendi. Auto significa si mesmo. Então, eles produzem o seu carboidrato através de matéria inorgânica que eles acabam absorvendo. Eles não precisam se alimentar de um outro indivíduo. Aí você deve me perguntar, né? Mas espera aí, e a planta carnívora? Bom, a planta carnívora, gente, ela não está retirando carboidrato nenhum ali do inseto que ela se alimenta. Ela está simplesmente pegando nitrogênio do organismo, já que ela vive em lugares que tem pouco nitrogênio no solo. Tá? Então ela continua realizando a fotossíntese, continua produzindo a sua energia. Só que o nitrogênio é essencial para ela continuar viva. Então ela precisa através da alimentação dessas espécies. E é diferente também das células animais, é que o reino das plantas ele possui uma parede celular, que é uma outra camada em volta da membrana celular, composta principalmente de celulose, tá bom? O próximo reino aqui, que foi o último a ser caracterizado, é o reino dos fungos, ou o reino fungi. Esses indivíduos, eles podem ser tanto unicelulares, como também pluricelulares. E o interessante é que a grande maioria deles se alimentam pela decomposição de matéria orgânica, ou seja, eles são chamados de saprófitas. Então, se você olhar aquela laranja que apareceu um negócio cinza ali em cima e você está vendo que está entrando em apodrecimento, está entrando em decomposição, é porque são os fungos se alimentando, fazendo a decomposição. Quando você estudou cadeia alimentar, você viu que nós tínhamos lá os decompositores, que eram fungos e bactérias que decompõem a matéria orgânica. Então imagina só se não existissem decompositores, tudo que morre, uma folha, uma planta, um besouro, uma ave, seja o que for, ia continuar aqui, amontoado, a gente não ia conseguir viver. Então eles decompõem essa matéria orgânica através dessa nutrição que há necessidade com que eles realizem, tá? Vamos seguir aqui, ó. O próximo aqui seria o grupo do reino protista. O reino protista, eles são unicelulares, também são eucariontes, então todos até agora, os 4 reinos são eucariontes, tem carioteca, tá? E eles podem ser unicelulares ou pluricelulares, tá? Então existe as algas pluricelulares e as algas não as azuis, como os dentro desse grupo aqui, que são unicelulares, né? E os protozoários, como a ameba, que a gente conhece causando a amebíase. E dentro desse grupo, os protistas de ambiente aquático são eles que realizam a fotossíntese. Então, assim, o verdadeiro pulmão do mundo, que são os seres que mais produzem oxigênio para o planeta, são as algas que são protozoários e não vegetais, tá? E o último reino aqui é o único reino que é procarionte. Então é o reino que não tem a carioteca, né? Não possui uma membrana nuclear separando o material genético do citoplasma. Então é um núcleo, não tem um núcleo organizado, é um núcleo difuso. E o exemplo aqui nós temos as bactérias e também as cianobactérias, ok? Beleza, pessoal? Olha só essa tabela que legal para tirar um print aqui. Eu vou até me colocar do ladinho aqui, ó, isso aqui, para você poder tirar um print. E aqui você tem todas as características aqui e um xizinho dentro do reino daquelas que possuem essas características aqui, tá bom? Pessoal, isso assim a gente finaliza a nossa classificação dos seres vivos. Espero que tenham gostado, aprendido bastante. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.